Amado e amada, seja muito bem-vindo a este momento de oração. Hoje o Senhor te chama para descansar nele e confiar novamente na sua provisão. Talvez você esteja passando por um tempo difícil, em que as contas se acumulam, as portas parecem fechadas e o coração já não sabe mais o que fazer. Você tem se esforçado, trabalhado, tentado resolver tudo com as próprias mãos, mas parece que o dinheiro desaparece e a paz vai junto com ele. E no meio desse aperto vem aquele pensamento: será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: eu nunca deixei de cuidar de você. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, enviando pão e carne todos os dias, é o mesmo que está olhando para você agora. Ele sabe exatamente o que você precisa e não vai permitir que falte o essencial na sua casa. A Bíblia diz em Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Veja, não é algumas necessidades, é todas. Isso inclui o alimento, o emprego, as contas, a tranquilidade do seu coração. Quando Deus promete suprir, Ele fala de maneira completa, porque o cuidado dele não é parcial, é abundante. Pode ser que você esteja em um tempo de escassez, mas o deserto nunca é o fim menos. É apenas o lugar onde Deus revela o milagre da provisão. Às vezes Ele permite o aperto financeiro não para te envergonhar, mas para te ensinar a depender totalmente dEle. A fé verdadeira nasce quando o recurso acaba e a única saída é o céu. Por isso hoje o Senhor te chama a descansar. Pare de carregar esse peso sozinho. Pare de se culpar, de pensar que é incapaz. Você não é incapaz, você é amado por um Deus que tem prazer em cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz em Mateus 6:26, olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E mesmo assim, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida de um passarinho, Ele não vai cuidar de você? O problema é que, muitas vezes, a gente confia em tudo, menos em Deus. Confiamos no emprego, no salário, no cartão, no banco, mas esquecemos que quem dá o sustento é o Senhor. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Hoje, Deus quer restaurar sua fé nessa área. Ele quer quebrar a ansiedade financeira que te prende e te lembrar que você tem um Pai que é dono do ouro e da prata. Ageu 2:8 declara: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa que nada está fora do controle dele. Nenhuma conta, nenhuma dívida, nenhum obstáculo é maior do que o poder de Deus para prover. Por isso, agora, entregue, feche os olhos e diga: Senhor, eu coloco toda a minha vida financeira em tuas mãos. Eu reconheço que sem ti nada posso fazer. Tu és o meu provedor. A minha esperança está em ti. Enquanto você faz essa entrega, o Espírito Santo começa a agir. Ele visita as áreas esquecidas, abre portas que pareciam trancadas, restaura planos que estavam parados e traz direção ao seu coração. Deus está dizendo: eu estou movendo o invisível, eu estou preparando oportunidades, eu estou multiplicando o pouco que você tem. A provisão está a caminho. Mas antes de acontecer no seu bolso, ela precisa acontecer no seu coração. A fé é o primeiro passo da prosperidade divina. E hoje, pela fé, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez você olhe para a sua situação hoje e veja apenas falta, veja contas, veja portas fechadas. Mas Deus quer que você comece a enxergar além do natural. Ele quer que você veja com os olhos da fé. Porque enquanto você olha para o que falta, o céu está preparando o que vem. A Bíblia é um livro cheio de promessas sobre a provisão de Deus. E cada uma delas é um lembrete de que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Em Salmo 3:7-25, Davi declara: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma das promessas mais fortes da palavra. Davi viveu batalhas, fugiu de inimigos, passou fome, enfrentou traições, mas ele pôde dizer com convicção: nunca vi o justo desamparado. E sabe o que isso significa? Que quem confia em Deus pode até passar por tempos difíceis, mas nunca será esquecido. Você pode estar em uma fase de aperto, mas Deus não te abandonou. Ele está trabalhando nos bastidores. Enquanto você ora, Ele move corações, cria conexões, abre caminhos
onde não existiam. Às vezes a resposta de Deus não é um depósito na conta menos, é uma ideia, uma oportunidade, uma porta inesperada. Ele é criativo na forma de agir e quando ele decide prover, ninguém pode impedir. Jesus também nos deixou uma palavra poderosa em Mateus 6:33. Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas, não algumas. Isso inclui o alimento, a roupa, o sustento, as contas, a paz interior. Deus não quer apenas te dar dinheiro. Ele quer te ensinar a viver com propósito, com equilíbrio, com fé. Ele quer que o seu coração esteja tão firmado em Ele que a prosperidade não te afaste da presença, mas te aproxime ainda mais. E quando você aprende a colocar o reino em primeiro lugar, as portas se abrem naturalmente. Você começa a ver o favor de Deus em lugares que antes pareciam fechados. Pessoas certas cruzam o seu caminho, ideias surgem, oportunidades aparecem, porque o foco muda. Quando você foca em Deus, Ele foca nas suas necessidades. Em Ageu 2:8, o Senhor declara: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, tudo pertence a Ele. Isso significa que nenhuma limitação financeira é permanente, porque o dono de tudo está ao seu lado. A escassez é passageira, mas a fidelidade de Deus é eterna. Muitas vezes o inimigo tenta usar as dificuldades financeiras para gerar medo e dúvida. Ele sussurra: você não vai conseguir, vai perder tudo, Deus não vai te ajudar, mas essas são mentiras, porque a palavra diz o contrário. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23:1. Nada significa nada, nem o pão, nem o trabalho, nem o abrigo. Por isso, quando o medo vier, responda com fé. Diga: o meu Deus é provedor. Ele cuida de mim. Ele não vai me deixar faltar o necessário. A fé não nega a realidade, mas afirma o poder de Deus acima dela. Você pode estar vendo escassez, mas Deus está preparando abundância. Pode estar vendo dívidas, mas o céu está planejando libertação. Pode estar vendo portas fechadas, mas Deus já tem a chave. E lembre-se, as promessas de Deus não têm prazo de validade. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas o que Ele falou permanece firme. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que fez maná cair do céu, que tirou água da rocha, continua agindo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não duvide, mesmo que o cenário pareça impossível, continue declarando: o Senhor é o meu provedor. Continue crendo, mesmo quando o recurso não chega, porque no reino de Deus, a fé sempre vem antes da provisão. Hoje o Senhor está te chamando para confiar nas suas promessas. Ele não quer que você viva de sustos financeiros, mas de estabilidade espiritual, porque quem confia em Deus não depende do clima, do mercado ou do salário. Depende do céu, e no céu o estoque nunca acaba. Meu irmão, minha irmã, a fé não é apenas acreditar, é também agir conforme aquilo em que se crê. Deus quer te ensinar que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de atitudes. Não é apenas esperar que o milagre aconteça, é se posicionar diante da promessa. Quando confiamos em Deus, mostramos isso com ações, e é aí que a provisão começa a se manifestar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram milagres financeiros porque decidiram obedecer, mesmo quando não fazia sentido. Lembra da viúva de Sarepta? Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas quando o profeta Elias disse: faz primeiro um bolo para mim, ela escolheu confiar. Aquilo parecia loucura menos. Afinal, ela e o filho estavam prestes a morrer de fome. Mas a fé dela moveu o sobrenatural. A farinha não acabou, o azeite não faltou, e ela viveu a abundância no meio da crise. Deus é o mesmo hoje. Ele continua multiplicando pouco na mão de quem confia. Às vezes, o milagre não vem porque estamos segurando o que deveríamos entregar. E quando liberamos o que temos, abrimos espaço para que o novo venha. Por isso, o Senhor te convida a viver pela fé, não pelo medo. A fé não é passividade. Fé é obediência. É continuar crendo mesmo quando o dinheiro é pouco. É continuar sendo fiel mesmo quando
parece que não dá. É agradecer antes de ver o resultado. E é nesse tipo de fé que Deus se manifesta com poder. Jesus disse em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Essa promessa não fala apenas de finanças, mas de uma atitude de vida. Quando você planta generosidade, colhe multiplicação. Quando você abençoa, é abençoado. E Deus sempre recompensa quem entrega com o coração sincero. Mas a fé também precisa de sabedoria. Deus quer te prosperar, mas Ele também quer te ensinar a administrar o que te dá a pessoas que pedem prosperidade, mas não estão preparadas para cuidar dela. Por isso, o Espírito Santo quer te ensinar a organizar, a planejar, a ter discernimento. Prosperidade não é apenas ter muito, é saber usar bem o que tem. E talvez o Senhor esteja te dizendo hoje, eu quero te fazer prosperar, mas antes quero te ensinar a confiar, porque há bênçãos que só chegam quando o coração está pronto. Quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar, a depender dele, o resto vem naturalmente. A fé também exige persistência. Talvez você já tenha orado por meses, talvez por anos, e nada parece mudar. Mas eu te digo, não desista. A semente demora um tempo para brotar, mas quando brota, ninguém segura o crescimento. Continue orando, continue declarando, continue agradecendo. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O tempo de Deus é perfeito. Ele não atrasa, ele prepara. Às vezes ele demora não porque se esqueceu, mas porque está fortalecendo a sua estrutura para receber o que vem. Então, se hoje você tem pouco, agradeça. Se ainda não viu o milagre, louve. Se a porta parece fechada, continue batendo, porque a fé é o combustível que move o céu. Quando você persevera, o impossível começa a se tornar visível. E lembre-se, a obediência abre portas que o esforço humano não abre. A fé atrai o favor que o dinheiro não compra. A entrega espiritual traz resultados que o cálculo humano não explica. Por isso, neste momento, diga a Deus, Senhor, eu decido viver pela fé. Eu não vou me guiar pelo medo, mas pela Tua promessa. Eu escolho obedecer, mesmo sem entender. Eu escolho confiar, mesmo quando ainda não vejo. Deus está vendo a tua entrega. Ele está vendo a tua fidelidade. E Ele vai honrar cada gesto, cada oração, cada semente. Você não está plantando em vão. O solo da fé sempre dá fruto. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nos unimos em fé diante da Tua presença. Colocamos diante de Ti cada pessoa que está orando conosco, cada filho e filha que está passando por dificuldades financeiras, enfrentando dívidas, portas fechadas e preocupações que tiram o sono. Tu conheces, Senhor, cada conta, cada necessidade, cada lágrima que foi derramada em silêncio. Tu sabes o peso que essa pessoa tem carregado, o medo de não conseguir pagar as contas, a vergonha de pedir ajuda, o cansaço de lutar e não ver resultado. Mas hoje, Senhor, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, porque cremos que Tu és o nosso provedor fiel. Tua palavra diz em Filipenses 4,19 que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Por isso agora nós declaramos essa promessa sobre cada vida. Onde há escassez, entra com provisão. Onde há dívida, entra com libertação. Onde há portas fechadas, abre novos caminhos. Que as finanças sejam restauradas, que os lares sejam abençoados, que a paz volte a habitar o coração de quem ouve esta oração. Senhor, nós repreendemos todo espírito de miséria, de medo, de escassez, de falta, em nome de Jesus. Tudo o que tem impedido o Teu povo de prosperar cai por terra agora. Tira o peso das dívidas, Senhor, e coloca em seu lugar o Teu favor. Tira o desespero e coloca esperança. Onde há confusão, traz direção. Onde há portas trancadas, coloca a chave da providência. Deus Todo-Poderoso, assim como multiplicaste o azeite da viúva e alimentaste a multidão com 5 pães e 2 peixes, multiplica também o pouco que o teu filho e a tua filha têm nas mãos. Faz o salário render, faz o trabalho prosperar, abre oportunidades que só o Senhor pode abrir, envia recursos inesperados, toca corações para abençoar, cria caminhos onde não existe saída,
porque quando o Senhor decide agir, nada pode impedir. Pai, visita agora as finanças dessa casa. Entra com provisão sobrenatural, abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. A tua palavra diz em Malaquias 3:10 que o Senhor abrirá as comportas dos céus e derramará sobre nós bênçãos até que não haja lugar para guardá-las. Nós tomamos posse dessa promessa agora. Declaramos que a crise não vai durar para sempre, que o tempo de abundância está chegando, que os testemunhos virão mais rápido do que imaginamos. Espírito Santo, acalma o coração dessa pessoa. Tira a ansiedade, o medo do amanhã e o desespero que paralisa. Enche de paz, enche de confiança. Mostra que tu estás no controle de cada detalhe. Ensina a esperar com fé, a agir com sabedoria e a crer com constância. Senhor, abençoa também os planos e os projetos. Toca nos sonhos que estavam engavetados. Sopra sobre os negócios, sobre o trabalho, sobre cada fonte de renda. Faz prosperar o que estava travado e que tudo o que for conquistado a partir desta oração seja para a tua glória. Agora, meu irmão, minha irmã, coloque a mão sobre o seu coração e repita em fé comigo. Senhor, tu és o meu provedor. Eu confio em ti, eu não vou mais viver em medo, mas em fé. Eu entrego toda a minha vida financeira nas tuas mãos e declaro que o Senhor é fiel para suprir todas as minhas necessidades. A crise não me define, as dívidas não me vencem, porque o Senhor é a minha fonte e o meu sustento. Eu creio que a prosperidade está a caminho e que os testemunhos virão. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo e receba esta palavra profética. Deus está liberando provisão sobre a sua vida. O que estava travado começa a se destravar. O que parecia impossível começa a se alinhar. O tempo da escassez está chegando ao fim. Deus está te levando para um novo tempo de colheita, abundância e descanso. E se esta oração falou ao seu coração, eu quero te pedir com todo carinho, não saia daqui sem deixar o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas que estão precisando do socorro urgente de Deus nas finanças. Compartilhe também com alguém que você sabe que está passando por dificuldades. Talvez essa pessoa esteja esperando exatamente esta palavra. Você pode ser o canal de milagre na vida dela. Nunca subestime o poder de um compartilhamento, porque uma oração pode mudar destinos. Que a paz do Senhor encha o seu coração, que a esperança seja renovada a cada dia e que o Espírito Santo continue guiando os seus passos. Eu declaro que os céus estão abertos sobre a sua vida e que os testemunhos virão mais rápido do que você imagina. Receba esta bênção final, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor seja a tua provisão todos os dias da tua vida. Saia daqui confiante, fortalecido e certo de que o socorro financeiro já é realidade. Em nome de Jesus, amém e amém.